Ah, se a gente pudesse parar no tempo, se a gente pudesse envelhecer mais devagar, retornar uns anos atrás e começar a se cuidar o quanto antes. A gente sabe que envelhecer é inevitável, faz parte da vida, mas o segredo é saber envelhecer bem, se tratar o quanto antes para evitar que as ruguinhas nos deixem marcas mais sofridas. Hoje, nesse programa especial de consultório, nós vamos falar sobre rejuvenescimento, esse tema que faz parte da vida de todos vocês. Nosso programa começa agora, não sai daí! Aqui, uma ruguinha ali, envelhecer é mesmo inevitável, mas o grande segredo dessa vida é envelhecer bem. E para isso a gente sabe que cada dia mais é super importante a gente começar os cuidados o quanto antes, aos 20 anos ou ainda mais jovem. Hoje eu estou aqui com 3 mulheres lindas, a Gislaine, que ela é comerciante, a Flávia Davi, que é advogada, e a Silvânia, que é servidora pública, e nós vamos começar esse programa especial de consultório sobre rejuvenescimento. Né, meninas? Sejam bem-vindas! E aí, vocês se cuidam muito? Vocês são muito preocupadas com a questão do envelhecer? Como é isso para vocês? Sempre fui bastante vaidosa, né? Mas, assim, ultimamente, após os 40 anos, a gente começa a se preocupar um pouco mais. Vocês acham que bate aquela síndrome dos 40 anos, assim, o impacto? A gente sente que a pele mudou? Com certeza, porque é onde começamos a ver os sinais do envelhecimento. E isso acaba causando uma certa insegurança. O que mais te incomoda, Silvânia? Você que citou aí a questão dos 40 anos. É o início dos sinais, né? O que você começa a sentir de diferença? A pele molinha, o que mudou? Sim, a gente começa a sentir a pele um pouco menos hidratada. E também os sinais como, por exemplo, o famoso bigode chinês, que começa a ficar mais evidente. Aí eu acredito que esse foi meu primeiro sinal de alerta. Eu costumo falar para os pacientes assim, que a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce, né? Mas a partir de uma certa idade, principalmente depois dos 28, 29 anos de idade, esses sinais já começam a ser perceptíveis. Só que às vezes nem todo mundo se olha no espelho e presta atenção. Chega um dia que de repente você olha e fala, gente, quando foi que essa ruga apareceu que eu não tinha prestado atenção? Mas é porque o envelhecimento ele é muito gradativo, né? A gente começa assim a perceber, depois dos 30 anos, que a pele já não é mais tão firme. Às vezes você pega o pescoço, você acha que a pele é mais molinha. Doutora Cíntia, isso aconteceu comigo. Eu comecei a ter mudanças, eu adquiri a acne rosácea, ali eu comecei a perceber por volta dos 28 anos. Então aí comecei a perceber que começou a ter o rubor e os poros dilatam. Então ali eu comecei a cuidar da pele. E quando você chega mesmo naquela fase da balzaquiana, que é aquela fase, a casa dos 30, e começa a perceber, aí você começa a preocupar. Eu comecei a me preocupar então através de um problema clínico foi a que eu acne tive. rosácea. Isso. Aí agora você percebe, você se preocupa com os melasmas, você se preocupa já que você nota que, igual você falou, quando você chega nos 30, começa a ter uma queda. Independente da genética, porque às vezes a genética ajuda. No meu caso é mais ou menos. No meu caso tem as bochechinhas, então tem aquela tendência a cair. Do Sabe o que acontece? flacidez. Que é até bom vocês entenderem, até para o pessoal de casa entender também um pouquinho sobre o envelhecimento. É o seguinte, nosso processo de envelhecer, ele tem 2 etapas. Ele tem a parte genética, que é a questão, é que 30% do nosso envelhecimento é determinado pela genética. É o que você herdou do seu pai, da sua mãe, e os outros 70% é do nosso estilo de vida. Então, olha o quanto é importante a gente se cuidar, o quanto é importante a gente começar os tratamentos mais precocemente. Esse 70% do nosso envelhecimento, que é o extrínseco que a gente fala, que é do estilo de vida, vem do cigarro, da bebida alcoólica em excesso, do excesso de sol, do estresse, das tristezas. Tem um trabalho publicado há um tempo atrás que eu li, super interessante, mostrando que acompanharam pessoas durante muitos anos e tentaram mensurar qual é o impacto que uma tristeza, um sofrimento pode causar nas rugas. É difícil quantificar, mas a gente sabe que tristeza, sofrimento demais nessa vida envelhece. Então, assim, a gente sabe que o estilo de vida conta, mas o principal dentro do estilo de vida, e é o que eu canso de falar para os meus pacientes nas redes sociais, é a questão do sol. Desse envelhecimento extrínseco, a grande maior parte é da questão solar, né? Porque quando a gente toma muito sol,
a nossa pele envelhece muito mais rápido. O que acontece? Eu falo para os pacientes assim, quando a gente nasce, a nossa pele é como se fosse um copo vazio. À medida que a gente vai tomando sol, aquele copo vai se enchendo. Se eu tomar muito sol quando eu sou jovem, ele vai se encher mais rápido. Se eu tomar sol de uma maneira mais gradativa, ele vai demorar mais para se encher. Quando ele enche, ele transborda e aí vem as manchas de pele, as rugas mais profundas, né? Então, essa questão do sol é muito importante. Fora o estilo de vida que precisa ser saudável, com alimentação saudável. Vocês se cuidam? Vocês tomaram muito sol quando eram mais novas? Mas, doutora, assim, a senhora está falando aí, eu estou me lembrando aqui, eu penso que hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu era adolescente, né, talvez minha pele seria até melhor. Quando eu era adolescente, eu tomava tanto sol, daquela coisa assim, de ficar roxa, como se diz, né? De tanto sol que eu tomava. Eu gostava com bronzeador, da marquinha, né? Você nem passava protetor, né? Eu gostava era da marquinha. Então, hoje eu continuo tomando sol, que eu gosto, mas assim, eu sempre tomo sol de manhãzinha até as 10 horas da manhã e sempre com protetor solar, principalmente no rosto, né? Às vezes no rosto eu nem tomo sol, eu tomo sol só no corpo mesmo, né? Então eu acho que assim, quando eu era adolescente, se eu tivesse tomado os cuidados mesmo, né? Talvez a minha pele não tivesse, né, como tá hoje. Mas Gislaine, não se sinta mal por isso, assim. Eu já fui adolescente, antes de entrar na faculdade, ou até na faculdade, eu adorava tomar sol. Eu tinha minhas amigas, a gente ia ou pra casa de alguém ou pro clube, e a gente falava que a gente gostava da morenidade, que era de ficar bonita, moreninha, com as marquinhas. Depois que eu comecei a fazer dermato, que eu vi a importância, o impacto que isso causa na vida, e aí, tipo, eu já tinha meus 27, 28 anos e mudei o estilo, e sempre é tempo. É lógico que a gente vai poder tomar sol de vez em quando, mas com proteção solar, né? E a gente vai fazendo escolhas ao longo da vida. E é engraçado, né? Eu já percebi, pelo menos em mim assim acontece, parece um efeito rebote. Quando você toma sol, agora eu fujo bastante do sol, mas quando você toma sol, você produz muito mais oleosidade. É igual se lavar a pele várias vezes ao dia. As pessoas pensam assim, vou lavar minha pele toda hora. E aí você nota que a oleosidade ela cresce. E quando se toma sol, por mais que a pele aparenta seca, se você notar, depois começa a soltar espinhas, manchas, né? Tem uma poros piora, dilatando, né? A gente vai ficando com a pele mais oleosa. Eu me né? recordo também que na época dos meus 19, 20 anos, a importância do filtro solar não estava tão em pauta como está hoje. Hoje é mais acessível, é mais comentado. Exato. Eles estão melhores. É verdade. Gente, olha só, e a gente sabe que para cuidar da pele não é só a questão do sol, né? A gente vai falar aqui hoje sobre flacidez, vamos falar sobre as rugas, sobre botox, sobre o que vocês quiserem. E para você de casa ainda a gente vai conversar com a Daniela de São Paulo, que mandou um vídeo com uma pergunta super interessante. Voltamos agora com um programa especial de consultório e eu estou conversando aqui com as meninas sobre rejuvenescimento. E aí, meninas, bate algumas dúvidas? Assim, vocês já fazem alguns procedimentos para se cuidar? As dúvidas sempre tem, né? Uma dúvida que muitas pessoas falam muito é o peeling químico, né? Algumas pessoas falam que ele é usado para rejuvenescimento. Eu queria saber, ele tem algum benefício mesmo? Claro que tem. Se a gente for pensar que alguns anos atrás a gente não tinha tecnologias como laser disponíveis no mercado, a gente fazia rejuvenescimento com peelings. É lógico que não é uma sessão que vai resolver, mas se o paciente tem disciplina, ele realiza aí umas 6, 7 sessões com uma certa regularidade, com uma certa frequência, ele vai estimular a produção de colágeno. Por quê? Ele estimula a descamação da pele, a sua pele vai produzir novas células, um novo colágeno, então a pele fica mais bonita, mais vistosa, os poros mais fechados e a pele rejuvenesce sim. Não é um rejuvenescimento como um laser de CO2 fracionado ou como um laser, uma luz pulsada, mas é um rejuvenescimento interessante. O problema é que, por exemplo, a Flávia falou que tem rosácea. Isso. Pacientes que têm rosácea não podem muito se submeter a peelings, porque o ácido, a pele é muito sensível, o ácido é muito forte e aí pode às vezes irritar um pouquinho. Para quem está em casa e não sabe, o peeling é um procedimento feito em consultório. Um médico, um esteticista, ele vai aplicar um ácido sobre a sua pele, esse ácido vai arder um pouquinho durante alguns minutos e vai estimular uma descamação. 2 a 3 dias depois a pele descama, troca-se aquela pele e vem uma pele mais clarinha, mais nova, mais macia, né? Geralmente são procedimentos tranquilos, mais simples, mas que dão resultados, né? Doutora Cíntia, e qual a diferença, por exemplo, do peeling de cristal, esses peelings normais, do
CO2 fracionado. E o CO2 fracionado, ele pode ser usado para quem tem rosácea, pele sensível, ou não pode também, como os outros peelings? É o seguinte, os peelings, a gente conhece os peelings de cristal, peelings de diamante, que são procedimentos superficiais, leves, que podem ser feitos por qualquer pessoa, gestantes, quem está amamentando, mas são procedimentos superficiais. Eles só mexem na camada córnea, que é a camada mais superficial da pele. Então vai promover uma esfoliação leve. O peeling químico, que é aquele ácido, que é um ácido que é aplicado na pele, que é o que a gente conversou, que descama, que irrita, ele é um pouquinho mais profundo. Agora, um peeling, um laser de CO2, algumas pessoas chamam de peeling térmico. Eu não gosto desse nome porque eu acho que confunde os pacientes. Peeling para mim é de cristal, diamante e químico, que é o ácido que a gente aplica na pele. O laser de CO2 eu não gosto de chamar ele de peeling térmico, porque o paciente confunde. O laser é um tratamento mais invasivo, ele não fica só na camada córnea, ele vai profundamente na derme, então ele causa uma leve queimadura, um aquecimento e ele estimula de uma forma muito mais intensa a produção de colágeno. Geralmente, um tratamento bem feito, com 3 sessões de laser, eu consigo dar um rejuvenescimento muito superior se eu comparar um peeling qualquer, né? Quem tem rosácea, pode ser feito, mas assim, desde que seja uma rosácea leve, muito controlada. Quem tem uma rosácea ativa, que piora muito com o calor, com a luz, pode piorar, porque o laser aquece muito a pele. Então, assim, pacientes que sofrem com rosácea, eles têm um pouquinho mais de dificuldade nos seus tratamentos, porque o ácido irrita, o laser pode piorar um pouquinho, então precisa investir em outros tratamentos, prevenção, botox, rejuvenescimento, né, preenchimento, luz intensa pulsada, cuidar dos vasinhos. Quando a gente está falando de laser nesse bloco, a luz pulsada é um tratamento super interessante, porque é uma luz que emite um flash, né, que não dói tanto, dá um leve desconforto e ele ajuda a clarear a pele, controla a rosácea, ele estimula colágeno, não é igual a um CO2, que de uma forma muito intensa, mas é um laser que ajuda também. Eu gosto de rosácea para quem é jovem, quem tem sardinhas começando na pele, né? São procedimentos que você faz em umas 4 sessões e o paciente sai, vai para casa, para o trabalho, não precisa se abster das suas atividades normais, porque a vermelhidãozinha que dá na pele é muito leve, né? Eu já fiz algumas vezes aqui com a doutora Cíntia e realmente é verdade, você sai daqui e já pode trabalhar, né? E melhora se for também em conjunto com o NIAG, não é? É, com ND-IAG. 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 A Flávia já está por dentro, né? Que a minha paciente já está acostumada. O ND-IAG é um laserzinho de infravermelho que quando a gente passa na pele, ele esquenta a pele a mais ou menos 40 graus para estimular a produção de colágeno e a contração. Só que ele também estimula, ele ativa a rosácea para o laser poder pegar melhor. Por isso que o resultado é superior, né? Hoje, alternativas de tratamento não faltam. Existem tratamentos agressivos para quem quer resultado rápido, com poucas sessões. Existem tratamentos mais leves, mais brandos, como a luz pulsada, como o ND-IAG, que é o infravermelho. Existe tratamento para todo tipo de paciente, de gosto, de pele, mas o que a gente tem que começar é o quanto antes, né? Porque se a gente deixa a ruga acumular, a ruga fica muito profunda, é mais difícil depois. Então, nessa questão de primeiros sinais, doutora, a dúvida é por onde começar, né? Porque começa aqui, começa embaixo. Tem alguma dica de como... Sabe o que é interessante? Que essa dúvida, eu tenho certeza que é de muita gente em casa aí também. A questão do envelhecimento envolve várias etapas. Para o pessoal de casa prestar atenção, com o passar do tempo, a gente perde colágeno, então a pele vai ficando flácida e vai ficando mais caidinha. A gente perde gordura, por isso que a maçã do rosto murcha, aqui vai ficando muito marcado, o lábio vai ficando fino e a gente vai ficando com rugas de expressão, que são aquelas rugas bem marcadas pelo excesso de movimento. Para cada caso, para cada situação, eu tenho um tratamento específico. Então, por exemplo, se a minha questão é mais a flacidez, a pele muito caidinha, molinha, primeiros sinais, umas ruguinhas começando a aparecer, eu vou tratar estimulando a produção de colágeno. Então, vou fazer laser, vou fazer peeling. Se a questão é a perda de volume, por exemplo, a pele está ficando murcha, a bochecha caiu, isso aqui está marcado, o lábio está muito fino, eu vou fazer preenchimento, eu vou repor aquele volume que eu tinha. Se a questão são as rugas de expressão, de tanto eu movimentar, aqui tudo marcado, eu vou precisar fazer um botox para relaxar aquela musculatura. Então, assim, não existe o melhor tratamento ou o primeiro. Cada paciente tem um tipo de envelhecimento. Então, às vezes para você, por exemplo, a gente vai começar com um preenchimentozinho aqui, às vezes para ela a gente vai começar com laser para melhorar a flacidez. Cada paciente pede um tratamento. Agora, o ideal é que ao longo da vida a gente consiga fazer os 3. Porque não adianta eu ficar a vida inteira fazendo laser e achar que eu estou garantida, porque o envelhecimento ele é multifatorial, ele é tridimensional, a gente vai perdendo um pouquinho de cada coisa, né? E também tem um detalhe
que eu pelo menos me preocupo bastante, a gente estava conversando ali, né, nos bastidores, a gente se preocupa. A gente quer começar o quanto antes, né? A gente chega na casa dos 30 e a gente já quer começar. A gente não quer ficar com aquela cara assim, igual a gente vê às vezes na televisão, toda assim, alguns artistas que eles erram, né? Eles exageram nos tratamentos, né? E a gente hoje tem o fator de comparação. A gente olha que eles tão bonitos na televisão e a gente pensa, nossa, o que eles estão fazendo? O rosto está mudando, parece que Mas a gente vê uns exageros, né? Mas a gente vê os exageros e a gente não quer. Então, assim, a partir de quanto tempo, por exemplo, com 30 anos, eu posso fazer, por exemplo, esse vincozinho aqui, eu posso ter algum benefício sem que seja notado e sem que tire a minha feição. Exatamente. E que, assim, que eu vá envelhecendo normalmente. Eu vou contar um segredinho para vocês aí, para o pessoal de casa. Eu comecei a fazer meus procedimentos, eu fiz meu primeiro Botox quando eu tinha 28 anos. Fiz escondido, não contei para ninguém em casa, porque eu falei, gente, o povo vai achar que eu sou doida. Mas como eu fazia dermatologia e eu via a importância da gente prevenir o quanto antes, fiz meu Botox quietinho, não contei para ninguém e ninguém nem percebeu. E eu faço de 6 em 6 meses desde os meus 28 anos. E não é isso que vai mudar a feição de ninguém. O que vai mudar é o exagero, é a falta de bom senso, é o excesso de produto. Fazendo com bom senso não tem o que se preocupar. A questão é a gente saber a quantidade certa em cada paciente. O médico também falar para a pessoa assim, olha, chega para você, tá bom? Porque o paciente também quer sempre mais. Ai, doutora, mas essa ruguinha aqui... Mas... Olha, algumas ruguinhas vão ficar e são naturais e importantes, né? Então, acho que a idade é o quanto antes. Hoje a gente começa a fazer Botox, toxina, preenchimento, mais ou menos na faixa dos 28, 30 anos, de acordo com a necessidade de cada paciente. E olha só, esse assunto está super legal, a gente vai voltar a falar sobre isso, a gente vai só dar uma pausazinha e eu já volto. Você não sai daí. Gente, olha só, a gente vai continuar o assunto agora sobre Botox, sobre preenchimentos, mas eu quero conversar com vocês sobre a questão dos tratamentos em peles sensíveis. Tem uma seguidora minha do Instagram, muito fofa, que é a Daniela, e ela mandou um vídeo de São Paulo com uma perguntinha pra gente. Vamos assistir? Oi, doutora Cíntia, tudo bem? Eu sou a Daniela, tenho 30 anos e eu gostaria de saber se tem algum tratamento específico para o rejuvenescimento da pele para as pessoas que têm melasma. Muito obrigada. Gente, olha só, a Daniela tem 30 anos, sofre aí com melasma, né? A gente sabe que quem tem melasma precisa de ter mais cuidado nos tratamentos, porque é uma mancha complicada, ela é uma mancha que geralmente afeta as maçãs do rosto, às vezes o buço, a testa, e é uma mancha que piora muito com tratamentos muito invasivos. Existem pessoas, médicos, que fazem laser nesse tipo de paciente, não é proibido, mas é arriscado. Precisa ter muito cuidado. Eu gosto muito para pacientes com melasma dos tratamentos com peelings, que é o que a gente conversou, né, meninas? Porque o peeling é um procedimento tranquilo, ele é abrasivo, ele estimula o rejuvenescimento, ela é jovem, ela vai se beneficiar com esse tipo de tratamento, por quê? Vai clarear a pele e vai estimular o colágeno ao mesmo tempo. Eu deixaria tratamentos a laser para o final. E lógico, avaliar a questão dela. Se ela tem as ruguinhas aqui mais marcadas, Daniela, se você tem essas ruguinhas, tem um pouquinho de bigode chinês, você pode investir em tratamentos como Botox, como preenchimento, sem medo. Tem a questão é que procurar um dermatologista para te examinar e ver qual a necessidade da sua pele. Mas muito obrigada por ter mandado o vídeo, mande sempre. Você de casa depois, se quiser mandar algumas perguntas pra gente, serão muito bem-vindas. E aí, meninas, a gente estava falando sobre questão de Botox, sobre questão de preenchimento. Alguém já fez? Alguém tem medo de fazer? Quero iniciar agora. Você já está com vontade? Já, sem dúvida. No intervalo, você estava me contando que você acabou de ser mãe e desde então você não se cuida com nada. Não, porque eu ainda estou amamentando, embora meu filho esteja com 1 ano e meio. Como agora eu quero encerrar, né, a amamentação, então eu preciso voltar para os meus tratamentos e não sei por onde começar. Acho que o primeiro passo é procurar um dermatologista e começar os hábitos diários, assim, um protetor solar de manhã, um protetor na hora do almoço, utilizar os seus cremes à noite, isso já é o primeiro passo. E aí ver a necessidade de cada uma, né, ver o que incomoda mais, porque às vezes também tem isso, chega o meu paciente, né, por exemplo, às vezes eu vejo umas rugas aqui muito grandes na testa e falo, ele vai caminhando, eu já vou pensando o que ele quer, né? Falar, ele vai querer fazer um botox. Aí ele chega, doutor, eu quero tirar essa manchinha aqui. Tipo assim, uma manchinha. E ele tá incomodado com aquela manchinha. E aí a gente tem que começar por aquilo. Então, nem sempre o olhar do médico é o correto. A gente tem que começar pelo que incomoda o paciente, né? Eu já tô incomodada. Eu já penso em fazer.
Eu já penso em fazer aqui assim, eu já penso, aqui assim também eu já penso. Eu já noto a flacidez, né? Então tem que manter os tratamentos mesmo para flacidez. Sabe o que eu acho importante? As manchinhas acastanhadas. Acho que muitas pessoas, como assim, têm vontade, mas têm medo, né? Acho que a questão importante é da gente explicar o que é cada um. O que é o Botox? O Botox é um líquido que é extraído, é uma substância que é extraída de uma bactéria, que é uma bactéria que causava botulismo, que hoje a gente nem ouve falar mais, mas eles conseguiram extrair a proteína purificada dessa bactéria, que relaxa um pouco a nossa musculatura. Então, quando a gente aplica em pontos específicos da testa, da área dos pés de galinha, dessa ruga aqui do meio, que são os locais clássicos de se aplicar, daí 3 dias o Botox começa a fazer efeito, ele vai relaxando aquela musculatura. Então, quando você vai levantar a sobrancelha, suas rugas não contraem tanto. Quando você sorri, os pés de galinha não ficam marcados. Esse efeito começa daí 3 dias, você vê o resultado final mais ou menos com 10, 12 dias, e ele vai durar até 6 meses. Depois que ele acabar, você volta para o que você estava antes, ou um pouco melhor. Não é porque você fez uma vez que é um caminho sem volta, ou vai envelhecer mais rápido, ou vai ficar torto, né? O pessoal não tem nada disso, né? E o preenchimento já é o contrário. O preenchimento vem de preencher, de dar volume. Então, geralmente é um produto feito à base de ácido hialurônico, feito sinteticamente, igual que a gente tem na pele. E esse ácido hialurônico, quando a gente injeta, ele vai levantar a pele onde a gente colocou. Então, por exemplo, se eu vejo que a bochechinha está marcada, aquela olheira bem marcando a divisão da bochecha, eu posso injetar ali para dar uma levantadinha. Eu posso colocar aqui para tirar o bigode chinês e o resultado aparece na hora. Não tem como o médico fazer uma coisa exagerada, porque você vai vendo, ele vai fazendo e vai te mostrando, tá bom, como tá. Então dá para fazer um lábiozinho delicado. Então depende de cada paciente. A gente usa muito para olheiras marcadas, para bochechinha que está caída, para essa região, né? O efeito é na hora e a durabilidade de 1 ano, às vezes até 1 ano e meio, dependendo do produto. Depois que ele foi absorvido, acabou, ele saiu do seu corpo, não vai ter complicação, rejeição, porque ele é 100% reabsorvido. Então ele é seguro, né? Não é uma durabilidade tão grande, mas ele é seguro. Doutora Cíntia, eu tenho uma amiga, a Vani, isso aconteceu com ela fez o preenchimento, né? Aliás, por causa dessas ruguinhas, e ela criou-se, com o passar dos dias, uma bolsa. Formou-se uma bolsa avermelhada abaixo dos olhos e ela teve bastante dificuldade de lidar com aquilo. Isso. Você sabe qual foi o produto utilizado? Eu acredito que foi ácido, né? Existem vários produtos, por exemplo, existe o ácido hialurônico, né? Existe o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Existe o hidrogel, que é aquela substância que agora está até proibida no Brasil, que é aquela atriz, né? Ela teve aquele probleminha com a questão da rejeição, porque é um produto semi-absorvido, né? O que pode ter acontecido com essa paciente é uma leve alergia ou uma intolerância que é muito raro de se ver. Se for com ácido hialurônico é muito difícil de acontecer. Ou ela pode ter tido uma infecçãozinha no local da aplicação, precisa avaliar, ou às vezes um hematoma, porque como é uma aplicação profunda, pode ter pegado um vaso e ele pode ter ficado mais dolorido, pedradinho, por alguns dias até melhorar. Então precisaria ver. É um procedimento seguro, ele é de baixíssima complicação, desde que seja com produtos tranquilos. Antigamente utilizava-se muito aqueles PMMAs, que são produtos sintéticos, que são definitivos, né? Você morre com eles. E aí o paciente ficava bem por uns 3, 5 anos, depois o envelhecimento acentua, ele já não segura mais e o seu corpo interpreta aquilo como um produto que não é seu, como um corpo estranho. Ele vai rejeitando, ele vai encapsulando. Então aquele produto pode migrar para outro lado, pode dar uma inflamação posterior, tipo 10 anos depois, 5 anos depois. Então hoje é muito difícil um médico utilizar isso pela questão do risco, né? Não é tão confiável. Mas com ácido hialurônico é muito difícil ter complicação. Doutora Cíntia, eu queria até comentar, que você comentasse a respeito, que antes os procedimentos estéticos eles eram caríssimos, né? E a maioria de nós, eu por exemplo, das pessoas, a gente não tinha esse acesso, né? Como a gente pode ter hoje parcelado. Então eu queria falar assim, a gente pode unir um profissional de grande qualidade, né? Com preços também que não são tão exorbitantes. Não é? Exatamente, Flávia. Assim, os procedimentos eles reduziram muito o custo. Hoje o investimento num tratamento é bem mais baixo, bem mais acessível. E hoje também as clínicas dispõem de parcelamentos e condições que a facilitam demais. Eu vejo isso muito como um investimento, sabe? Quando a gente investe na gente, se você está mais bonita, se você se sente melhor, você se relaciona melhor no ambiente de trabalho. Olha, eu tenho uma história interessante, eu tenho uma paciente
que ela chegou um dia pra mim, ela é empregada doméstica de uma médica, ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu tô aqui, minha patroa nem sabe que eu tô aqui. Mas eu vim aqui porque eu tô extremamente incomodada com essa ruguinha. Esse bigode chinês aqui, eu me sinto tão envergonhada que faz 3 anos que eu não visito a minha família, que mora em outra cidade, porque eu não tenho coragem de encarar eles. E é o meu sonho tratar essa ruga. Eu falei, então vamos realizar esse sonho. E era o aniversário dela, no dia. Eu falei, gente, olha que bacana, hoje é seu aniversário, você tá ficando mais velha, mas vai sair daqui mais nova. E aí a gente fez o preenchimento nela, fez uma ampolinha de ácido hialurônico, o resultado é na hora. Ela saiu na recepção, a gente até deu um presentinho pra ela, que era o aniversário dela, ela ficou super emocionada, porque ela se viu no espelho, mais nova, né, e tava comemorando. E eu até perguntei pra ela, falei, e você vai comemorar aniversário hoje? Ela, não, doutora, na minha casa ninguém gosta disso. Quando ela chegou em casa, tinha uma festa surpresa esperando ela ficou super feliz. Aí ela voltou um mês depois, no retorno, e eu doida pra saber como é que ela tava. Falei, e aí, como é que foi? Ela falou, doutora, olha, eu tô tão feliz que eu já visitei meus parentes. Em um mês, ela já fez um aniversário, visitou os parentes que há 3 anos ela não via. E você vê o quanto aquilo fez diferença. E ela falou assim ainda pra mim, olha, e eu não contei pra ninguém. A minha patroa fica me olhando pra saber o que eu fiz, eu não conto. Entendeu? E ela super feliz. E eu falo, gente, olha, às vezes uma ruguinha, uma coisinha, deixa a gente tão incomodado que a gente se priva da vida social, de às vezes de um relacionamento amoroso, de um trabalho. Então, cuidar disso é cuidar da gente, é da autoestima. Né? E as pessoas, às vezes, quando elas têm mesmo assim, elas pensam, não, eu nunca vou ter condição de fazer isso, né? E é uma coisa que é eu nunca vou ter condição. E hoje o dermatologista, ele não trata somente doenças, né? Ele trata da nossa autoestima, né? Do nosso envelhecer bem, não é? Exatamente. A gente precisa envelhecer bem, com amadurecimento, com sabedoria e bem bonita também, né? Se possível. Exatamente. Meninas, muito obrigada por terem vindo, viu, pela presença. Muito bom receber vocês, viu, Gislane? Uma delícia a companhia de vocês aí nesse programa especial de consultório. Obrigada pelo convite. Tá. E muito obrigada a você de casa que acompanhou a gente nesse programa especial sobre rugas, sobre envelhecimento. É importante a gente entender que envelhecer faz parte da vida. A gente carrega nas nossas rugas as nossas histórias, as nossas marcas, as nossas alegrias e tristezas, mas o segredo dessa vida é envelhecer bem. E aí, se a gente pudesse cuidar o quanto antes, melhor. É a questão do bem-estar físico, emocional, é o bem-estar da alma também. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima semana. E quero fazer um convite para você. Acesse depois o blog do Sempre Bela, tem muitas dicas para você lá sobre rejuvenescimento. E acesse também o canal da gente, lá tem todos os programas anteriores. Um beijo, tchau!